Amém. Coloca assim sua Bíblia assim, ó, pro alto. Quem está com a Bíblia? Oh, Jesus, já estou encontrando aqui algum soldado, Pai, que pode colocar na seara. Oh, glória. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Porque soldado é que tá. Soldado não sai com farda. Sempre eu falo, olha, soldado desarmado, ele não é soldado. O lugar de soldado é na guerra. E o lugar de pastor é no campo. Amém? O lugar de soldado é aonde? Na guerra. E o lugar de pastor é no campo, não é no trono. No trono nós vamos estar um dia com Jesus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos pegar aqui essa mensagem, aqui esse pouco de tempo que nos resta nessa noite, porque hoje ainda tem que ministrar aqui a Santa Ceia. Ainda vamos mastigar ali alguma coisa que trouxeram ali. Se eu não me engano, tem ali alguma coisa, tem. Então a gente precisa compartilhar junto. Aqui no livro de Lucas. Eu mandei você abrir no livro de quem? Lucas o quê? 15 o quê? Oh, glória. Aqui no livro de Lucas 15, 11. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O homem tinha quantos filhos? 2. Tem uma dupla, né? 2. Sempre o Senhor envia 2. Uma dupla de 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando toda a parte, ele desperdiçou. Ajuntando toda a parte, ele ajuntando toda a parte. E desperdiçou e partiu para uma terra longe. Que ali ele desperdiçou toda a sua fazenda. E vendo dissolutamente, e havendo ele gastado toda, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi chegando-se a 2 cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar povo. E estava enchendo os seus campos com bolotas que os poucos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantem-me, e irei ter com meu pai. E dizei-lhe: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa aqui o melhor vestido, e veste, ponde-lhe um anel na mão, e aperta nos seus pés, e trazei
sabido para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui a gente vê a prática de dois filhos: aquele que não se arrepende e o que se arrepende. Porque existe um caminho que nos leva até o Pai. O caminho que nos leva até o Pai é o arrependimento. O caminho que nos direciona até os pés de Jesus é quando nós caímos em si, é quando nós reconhecemos, é quando nós olhamos ao nosso redor. Na casa de meu Pai é melhor. O que é que eu estou fazendo longe do meu Pai? O que é que eu estou fazendo me alimentando das colotas dos porcos, das sujeiras do mundo, daquilo que o diabo está oferecendo, o orgulho, as travas, o pecado, as coisas, os prazeres da carne. E aquele filho, ele teve tanto tempo com o pai, ele saboreou-se na mesa do pai, ele sabia que na casa do pai o alimento é diferente, porque o que você está recebendo aqui nessa noite é algo que o mundo não pode te dar, que o mundo não pode te oferecer. Jesus te chamou como filho, mesmo que estivesse distante, não importa a distância, o que importa é que nessa noite o céu se alegra. O que importa é que nessa noite os anjos do Senhor estão em festa, porque você está aqui. Ai, mas eu nem me arrependi ainda. Mas você já viu o toque, você já sentiu o toque do Espírito Santo nessa noite. Aquele pai, ele se alegrou-se com a presença do filho. Nós temos que se alegrar, porque o meu filho, ele estava lá distante, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Morto. Quantos filhos não estão mortos aí? E muitas vezes nós não se preocupamos com o filho pródigo que está aí jogado, que está aí na lama junto com os porcos. Mas, irmão, que porcos são esses? Olha, vai analisando. Que se você olhar para ir para fora, para